O Exército é uma instituição bastante importante para Israel, que é um país que vive em conflitos constantes e já passou por diversas guerras. No entanto, mais que uma instituição, o Exército é formado por pessoas. No E Eu Com Isso, vamos tentar entender como é o exército israelense com uma visão de dentro, de pessoas que serviram ou ainda servem. Esse é o podcast do IB, o Instituto Brasil-Israel, e se você ainda não sabe, por aqui falamos sobre judaísmo, cultura e comunidade judaica e as relações entre Brasil e Israel. Eu sou Amanda Hatzira, professora e pesquisadora de temas relacionados à cultura judaica e sociedade israelense. E eu sou Anita Efraim, jornalista judia e fanática por futebol. Hoje a gente tem dois convidados, o Felipe Daniel, que terminou o serviço militar obrigatório e é reservista, e a Marina Friedman, que está agora no Exército. Bom, contem um pouco pra gente da história de vocês. Os dois são brasileiros e fizeram aliá. Por que vocês fizeram Exército? Vocês tinham essa opção? Vamos começar pelo Felipe, que hoje é reservista, já terminou o serviço obrigatório. Primeiro, obrigada por participarem com a gente, claro. Opa, boa tarde, bom dia, boa noite para todo mundo que tá escutando aqui, né? Bem, eu fiz aliá em 2009, eu sou carioca, nasci de família judaica, eu fui religioso durante muitos anos na minha vida, cresci também, participei muito da Tuná do Bnei Akiva, fui muito sionista, e que me deu a vontade de fazer aliá para Israel. E eu fiz aliá com 20 anos, quase 21, entrei no Exército em 2011, fiz aliá em 2009 e entrei no Exército em 2011. Entrar no Exército foi uma experiência que foi muito interessante, que me fez amadurecer muito, que me fez conviver com as pessoas, ver a realidade, me introduzir também na sociedade israelense, e que eu acho que é muito indicado para quem queira fazer aliá e que tem idade certa para poder servir o exército israelense. E qual que é a idade? Desculpa. E cada época muda. Na minha época, quando eu fiz aliá, quem fazia aliá até os 25 anos era obrigatório. Depois dos 25 anos já não era obrigatório no caso dos homens. No caso das mulheres, eu acho que as mulheres que faziam aliá até os 20 anos ainda era obrigatório fazer, depois dos 20 anos já não era mais obrigatório. Hoje em dia eu não sei se a lei ainda está assim. A Marina deve saber um pouco melhor, já que ela está agora no Exército, né? Mas a gente tem uma relação bem próxima, né? Eu fui madrinha da Marina na Hazit e, bom, a gente se conhece há vários anos e eu já sei a sua história, mas nosso ouvinte e a Amanda, por exemplo, ainda não. Então, Má, conta a sua história pra gente. Quando você fez aliá? Por que você decidiu fazer Exército? Você tinha a opção de não fazer, por exemplo? Então, como o Felipe disse, hoje as leis mudaram um pouco. Hoje, homens, quando eles fazem aliá até 22 anos, é obrigatório. E aí, depois dos 22 anos não é mais. E mulheres até os 21 anos. Por que eu decidi fazer aliá e me alistar no Exército? Meu pai é israelense e durante toda a minha vida, tanto na Zit, no movimento juvenil, na escola, em casa, eu tive uma educação muito sionista. E durante todos os anos, meu pai contava as histórias de como tinha sido no Exército. Isso sempre foi uma coisa que pulsou na minha cabeça, que em algum lugar estava guardado. E eu pensava que um dia isso podia ser uma possibilidade, né? Estava guardado de lado para se alguma coisa não desse certo, eu sempre tinha essa opção de vir para cá e realizar esse sonho. E aí, em 2016, eu terminei a escola, 2017 entrei na faculdade, não estava muito realizada. Vi que a vida não estava me levando para os caminhos que eu queria exatamente. E aí, um belo dia eu acordei e falei, tá bom, chegou minha hora, vou fazer aliá. E fiz. E aí, em maio de 2018, eu vim para cá com 19 anos. Por conta que eu tenho cidadania e eu vim para cá antes dos 21 anos, então era obrigatório a me alistar. Mas eu não era obrigatória, não tinha obrigação de ser combatente, né? O fato de eu ser combatente hoje, eu assinei mais 8 meses, então eu faço um serviço de 2 anos e 8 meses, diferente de todas as meninas que fazem serviço de 2 anos. E é isso. Bom, a Marina já falou um pouquinho, já introduziu um pouco o que ela faz no Exército, mas eu queria que cada um de vocês falasse um pouco mais a fundo que cargo vocês ocupam,
o que vocês fazem no exército, porque tem gente que tem funções mais burocráticas, por exemplo, né? Não é combatente, como a Marina disse, que cuida da papelada e outras coisas do tipo, né? Pode continuar falando, Marina, aproveitando que você puxou esse gancho. Então, antes de entrar no exército, eu não sabia a quantidade de cargos que tem. Teve até um dia que eu sentei com meu pai em casa, a gente abriu o site do exército e começamos a ver cargo por cargo para ver o que eu mais me interessava. Mas o que eu não sabia é que o exército, ele não te coloca num cargo pelo que você quer, mas sim pelo que eles precisam, né? O que está faltando, eles enlistam pessoas e encaixam nos cargos. E existem muitos cargos, né? Os cargos são diferentes para homens e mulheres, existem diversos cargos para mulheres. Eu tenho amigas que são, eu chamo de RH, né? Que cuidam das relações interiores dos soldados, amigas que são personal trainers dos soldados, dos combatentes, e também tem a opção mínima de ser combatente. Então tem realmente muitos tafkidim, né? Muitos cargos. É isso. Até pouco tempo atrás, por exemplo, mulheres não podiam ser paraquedistas, né? Mas agora já tem mulheres que são paraquedistas, né? Combatentes Eu de acho que tanquista paraquedista. também, né? Tanquista, se não me engano. E agora já podem. Do Chirione. Exatamente. Desculpa interromper Não, aqui, tudo mas bem. Se você quiser, já o continua. paraquedista eu não vi falar, não. Pelo que eu saiba, são do pessoal dos tanquistas, que agora começou a receber mulheres e tá tendo um movimento contra, inclusive, que eu acho ridículo. E você fazia o que no exército, Felipe? Ou faz ainda quando volta, né? Então, eu fiz uma função chamada Nahag Batash, que é motorista, Batash, Bitachon Chotef. É o seguinte, eu dirigi os carros blindados, jipes. Eu levava juntos comigo os combatentes. E a gente fazia a missão, fazia a ronda, fazia pelas fronteiras. Eu passei a maior parte do meu serviço militar na parte da Cisjordânia, na região de Ramallah, região de Betela. E depois de Ramallah, eu também passei um tempo com a fronteira da faixa de Gaza e também algumas semanas na fronteira com a Jordânia. A Jordânia era super tranquilo e a faixa de Gaza era obviamente mais tenso e era mais ficar seguir a fronteira, fazer ronda pela fronteira, diferente da Cisjordânia, que é um serviço completamente diferente, que na faixa de Gaza é aqui, tem a fronteira, eles lá, a gente aqui. Na Cisjordânia é muito tudo junto, misturado, os judeus com os palestinos, e tem lugar de shoppings, e torna muito mais complicado o serviço na Cisjordânia do que o serviço na faixa de Gaza. E tudo isso que eu passei, essa experiência, faz você se tornar uma pessoa mais buguera. Como é que fala português buguera? Mais mas formado, maduro. maduro. Você se amadurece como pessoa, você vê que as pessoas são diferentes, que têm problemas, que precisa você ouvir um ao outro para poder resolver esses problemas. E é uma experiência que dentro do exército você conhece a sociedade israelense, você tem um amigo que é lá de Kiryat Shmona, tem um outro amigo que é de Eilat, que são 2 pontos, um extremo norte e outro extremo sul de Israel, que acabam formando amizade e não sei... São coisas, o exército, você passa por muitas experiências. Uma coisa que eu acho muito interessante de falar é que o primeiro-ministro de Israel, né, o Davi Ben-Gurion, criou o exército nesses moldes para, além de proteger o país, para que essa instituição servisse como uma ferramenta de mistura de toda a sociedade, esse conceito que é chamado de melting pot. Como Israel é um país de imigrantes, seria uma maneira de pessoas de origem tão diferentes se conectarem. Como é que vocês sentiram isso estando no exército, ainda mais sendo vocês mesmos imigrantes? Então, você que está agora, que chegou no país faz um pouco mais, faz 1 ano, né, que você está aí, mais ou menos. Como é que você sente? Você se sente parte da sociedade israelense por estar no exército? E não só no sentido dessa assimilação, mas também numa questão de classe social também, porque o exército é um lugar onde todas as classes praticamente se encontram. Sim, no começo foi muito louco para mim, porque
eu já estava chegando num lugar novo, né? Que eu sabia que iam ter pessoas diferentes. Só que aí eu entrei e eu percebi que não era novo só para mim, era novo para todo mundo. É realmente igual o Felipe falou, é uma mistura muito louca de pessoas. Tipo, tem pessoas de todas as classes sociais e pessoas que trabalhavam antes de entrar no exército e que tiveram que entrar no exército e o exército tem que ajudar financeiramente. E vale ressaltar que o exército tem uma super estrutura de auxílio aos soldados, que tem problemas em casa, independente de quais sejam os problemas. Então é realmente, igual a Anitta falou, o melting pot, que tem muita gente de todos os lugares de Israel, de todas as classes sociais, de tudo. Realmente é uma mistura. E em relação à inserção na sociedade, eu tenho muito orgulho, né, de falar que eu sou brasileira, quando as pessoas perguntam, tal. E muitas vezes o nome ser Marina e todas as Marinas aqui são russas, eu fico até quando pensam que eu sou Você não russa tem e muita não cara de brasileira. russa. Nossos ouvintes não estão te vendo, mas eu atesto, assim. Você não tem cara de russa. Pois é, mas eles já conectam direto o nome, porque aqui para eles Marina é russo, então eles já conectam o nome direto para russo. Eu falo, não, gente, menos, eu sou brasileira. Mas enfim, eu tenho muito orgulho de ser brasileira, mas ao mesmo tempo, eu acho que meio que inconscientemente, por conta de que meu hebraico é muito bom e eu nem tenho sotaque, né, porque eu ouvi a vida inteira meu pai falando, às vezes eu tento dar uma fingida assim que eu sou israelense, para me sentir mais inserida na sociedade. Mas eles, de forma geral, a sociedade, né, pelo menos da forma como eu fui recebida, tanto no exército quanto o contato que eu tive na sociedade até agora, eles recebem super bem e eles são super agradecidos por, né, eles não entendem isso de que pessoas saem do conforto da vida delas para vir servir aqui no Eu exército, também e não isso tem entendo de muito, mas tudo montes. bem. E eles agradecem muito isso. É que para ter algumas pessoas, eu tenho vários amigos, né, que são de várias partes do mundo e vieram, né, exatamente como eu, pararam a vida e vieram para cá. E pra gente é tipo, meu, não tinha outra opção, sabe? O que eu faria se não fosse isso? Mas para outras pessoas é um pouco mais difícil de entender. E, Felipe, tem gente que não faz o exército? Por exemplo, como que funciona com a questão dos ortodoxos e os árabes também? Poxa, tem muita gente que não faz exército, inclusive. Inclusive, a minha mulher não fez exército, mas ela fez uma coisa chamada Sherut Leumi, que é o serviço social. Ela Hum, trabalhou no judiciário. Eu não entendi direito muito bem a função que ela fez, para ser sincero, lá, mas ela fez uma função como serviço social lá, que também é muito interessante, que eu sou muito a favor que muitas pessoas façam, porque às vezes não combina com a pessoa fazer exército, cai e- disso, né? então tem essa opção. E fazer o quê? Tem essa posição. E os ortodoxos, como você falou, é uma questão delicada, né? Inclusive, eu fui ortodoxo É. e eu consigo. Eu fui ortodoxo, estudei na Universidade de Petrópolis, eu consigo entender por um lado, mas eu consigo também criticar para o outro, mas Com conhecimento de você causa. sente. Você fica com um conflito pessoal por dentro, porque você vê que o cara nasceu dentro de uma sociedade fechada e que tem as regras e que bota cercas para não poder descumprir a tal regra, tal mitzvah ou tal humrah dentro da religião, que às vezes não é nem proibido, mas não quer fazer determinada coisa para não chegar a fazer o proibido, que acaba não fazendo. Então, é outro assunto, que a pessoa Complexo. acaba não indo pro exército porque não quer fazer o exército por tal motivo que pode acabar Porque não saindo da quer religião. chegar Porque não perto quer da possibilidade. ter a possibilidade de descumprir alguma coisa. Eu entendo, mas olha, mas se você for um cara forte o suficiente, cara, vai. Lá tem kashrut, tem a sinagoga. Se você quiser, tem Ridá só, que só tem homens também, né? E assim por diante. Se a pessoa quer e realmente tem Erat Shamayim, vai, entendeu? Explica pra gente essa última Eu coisa que acho você falou. isso. Erat Shamayim é temor dos céus. Se a pessoa realmente tem fé naquilo, você é Uhum. judeu, você tem fé e você sabe que não vai pecar dentro do exército, você vai. Se você tem medo de pecar, é outro esquema. Uhum. Mas tudo Dando, bem, mas não,
Não, mas é capaz de decisão pessoal, já. Mas aí tem que ver como é que vai ser feita a lei, tá uma discussão, agora vai ter eleição de novo, e a balagano, É e esse já tá mês, né? falando, vai ter outros Põe balagan episódios, vão nisso. falar. Só pra... Balagando, mas eu gostaria de comentar, antes de mudar o assunto, é que a Mar falou do negócio de russo, eu também fui confundido, toda hora eu sou confundido com russo, que eu tenho muito sotaque no meu hebraico. Eu tô perdendo meu sotaque no português, mas eu tenho sotaque de russo no meu hebraico. Aí quando eu falo que eu sou brasileiro, aí, tá brasileiro, você é brasileiro. Aí abre aquele sorriso, aí as pessoas... Aí abre mais as portas às vezes, aí interessante. É só comerciante que não gosta de brasileiro, né? Isso Também vocês ficam tudo pechinchando, né? Mas só para contextualizar, para quem não conhece tanto essa questão dos ortodoxos, tem uma grande briga em Israel de que o serviço militar teria de ser obrigatório para todo mundo, e os ortodoxos argumentam justamente isso que o Felipe contou um pouco para a gente, que eles dizem que não, porque eles podem chegar perto de não cumprir alguma obrigação, de descumprir também, porque eles dizem, acho que já ouvi esse argumento, se eu estiver errada, claro, vocês podem me corrigir, que sabem muito melhor, mas que enquanto vocês cuidam de Israel como combatentes, eles eles cuidam... são o exército de Deus. Exatamente, eles cuidam de Israel estudando a Torá, cada um com a sua crença, né, pessoal? Bom, falando um pouco, eu queria saber se vocês têm medo. Se vocês têm medo de estourar uma guerra, por exemplo, o Felipe, ele estava contando pra gente, antes de começar a gravação, que ele hoje, neste dia da gravação, teve seu primeiro filho. Você não tem medo de ser chamado para mais um combate que seja arriscado? E você, Má, que abriu mão da sua vida para ir para Israel, ser combatente, como você falou, super jovem, assinou mais tempo com o exército porque você é combatente. Vocês têm esse medo? Começando por você, Má. O que você acha? O que você sente? Então, quando eu entrei no exército, né, já que era uma coisa muito geral, e o treinamento, você ficar dentro de uma base protegida, eu não sentia muito isso. A primeira vez que eu senti isso é que realmente quando alguma coisa estoura aqui, tipo, tem... Nossa, esqueci como falar em português. Quando eles mandam... Como fala? Foguete, né? Foguete. Míssil. Quando, por exemplo, mandam mísseis para Gaza, para a faixa de Gaza, então tudo esquenta aqui e né, muitas áreas do exército que estão em outras partes do país vão direto para lá, vão direto para a região de Gaza. E aí, da primeira vez que isso me aconteceu, eu fiquei nervosíssima, chorei, comecei a pensar em um monte de desastre e tal. E aos poucos, não tem muito o que falar. Realmente a gente se acostuma com essa situação de que do nada está no meio do treinamento, na sua vida normal na base, que vai ressaltar que na base não parece que está no exército, porque um monte de gente jovem, cada um fazendo o seu tafkid, né? Cada um fazendo o seu cargo, e Shalom al Israel, né? Paz em Israel. Então, quando tem essa virada de jogo 880, dá um nervosinho. Mas eu posso falar que hoje em dia acho que eu não sinto mais medo. Que é uma coisa muito próxima, né? Eu lembro quando eu fiz Taglit, tem uma parte da viagem que a gente vai pro cemitério de soldados, que é perto do Yad Vashem, inclusive. E a gente começava o nosso passeio, um grande passeio pelo cemitério, ali por túmulos de soldados que morreram nas guerras históricas, né? A Guerra dos 6 Dias, de Yom Kippur. Mas aí a gente via também túmulos de pessoas que morreram em 2014, 2016. Isso era realmente, tipo, é uma coisa que é do cotidiano, que é próximo, e que tá acontecendo, né? E eu também, eu fui pro Taglit em 2017, fui no Har Herzl, né, no Cemitério dos Soldados, e exatamente um ano depois, quando eu já estava no exército, eu voltei lá, né, como soldada, e as sensações foram completamente outras. Teve até um momento que a minha comandante, a minha mefakedet, a gente estava na área que é tipo aberta para novos túmulos, né, infelizmente. Sim. E aí tava todas nós, né, todo o meu grupo, né, todas as meninas que estão comigo, a gente tava lá na grama, e aí ela falou, muito sério, tem chances de uma de vocês estarem aqui. E por mais que seja um macabro, assombroso, infelizmente é a realidade.
Não vou dizer que as pessoas levam isso com normalidade, mas não levam isso tanto com, sabe, com medo, com nervoso, aflição, como pessoas de fora. Uhum. E outra coisa, só para terminar, essa parte que tem uma frase que fala no exército que é: quem não tá dentro não vai entender o que as pessoas aqui dentro passam, sabe? Por mais que eu possa tentar horas contar para vocês, para os meus amigos, só vivendo a experiência para entender mesmo. E você, Felipe? Olha, medo. Eu acho que medo todo mundo sente, pelo menos não um pouquinho, para falar a verdade, entendeu? Porque medo é uma coisa natural do ser humano, né? Ainda mais agora que, como você falou, eu virei pai hoje, eu tô num êxtase, eu ainda tenho que refletir mais sobre isso, né? Sobre se rolar uma guerra. Mal E teve meu filho, a pessoa já tá colocando terror na sua vida, né? Sou uma péssima pessoa. A gente já tá te obrigando a participar do podcast de madrugada. E agora é isso. Ó, meu filho nasceu às 5h20 da tarde, são 1h15 da manhã. Infelizmente, eu não posso estar no hospital, porque o hospital não deixa, mas eu Não é adoraria culpa estar nossa agora, não, mas tudo hein? bem. Pelo menos isso. Mas olha, a mamãe e o bebê estão passando bem. Ai, Mas que é o bom. seguinte, medo é. Medo sente sim, mas você tem que saber que tem coisas que você tem que fazer e ponto final. Se você não fizer, ninguém vai fazer e tem que ser feito. Entendeu? Você tem que pegar, você tem que entrar lá e pegar o cara lá, entendeu? Tem 2 soldados ali debaixo daquele prédio com 300 palestinos ali jogando, esperando você passar com o carro jogando pedra e você ouvindo barulho de tiro de longe, o rádio pitando não sei o que lá, e tem 2 soldados debaixo de uma marquise com gente jogando pedra do alto do prédio. Você tem que entrar com o carro não sei o que lá de marcha ré para todo mundo entrar atrás pelo carro blindado, enquanto jogando coisa em cima do carro, teu teto todo amassado, ainda bem que tu tá com capacete, tu vai embora. Tu tem que fazer aquilo. Se você não fizer aquilo, aqueles caras vão morrer, entendeu? Tu tem que ir fazer. E tu tem medo, mas tu faz. Tu faz, entendeu? Tem que fazer. Entendeu? E se eu não fizer isso, quem é que vai falar com os pais daquele soldado? Vocês são muito Um outro pragmáticos, oficial vocês que já não estão tem muito nada a ver com israelenses. Cara, que isso. Vocês estão muito israelenses, vocês dois. Você tem que fazer, eu né? tô Isso aí. 10 anos aqui em Israel, 10 anos em Israel já absorve aquela cultura do falafel. E o exército de Israel, pelo menos né, aqui no Brasil e em outros lugares, tem fama de ser agressivo, especialmente por causa do constante conflito que o país vive, né? Como que vocês veem essa situação? A gente abriu o programa falando, né, que apesar dessa visão que as pessoas têm do exército, o exército é formado por pessoas. Vocês, no caso. Vocês. E como que pra vocês é essa visão que as pessoas têm de fora? Isso afeta vocês? Vocês se sentem atingidos de, não sei, talvez pessoas que não têm esse conhecimento questionarem vocês? Nossa, mas como vocês fazem parte dessa instituição que mata crianças palestinas? Porque se fala Sim. isso, né? Primeiro eu... Pode falar. Olha, nesses últimos 10 anos, desde que eu estou vivendo aqui em Israel, depois que eu saí do exército em 2013, e eu tenho visto, desde discussão de Facebook, de lá para cá, e vendo, vejo que é falta de conhecimento a maior parte das vezes, e também tem falta de conhecimento de ambos os lados, fake news de ambos os lados, e que vai ser a guerra do futuro, né? Guerra da informação, é isso que eu vejo para o futuro. Guerra da informação, tecnológica e informação, basicamente. Porque militarmente eu não vejo chance nenhuma do Hamas ou até mesmo do Hezbollah ganharem de Israel, entendeu? Não vejo nenhuma chance perto disso. Ou de algum país da região, sei lá, pé a pé com Israel. O único que tem, talvez, o nível de Israel aqui da região é a Arábia Saudita, que tem um saldo pro exército deles absurdo. Fora isso, Israel, não, o único jeito dos palestinos conseguirem ganhar alguma coisa da gente é na parte da informação da internet e a gente também vai ficar essa guerra aí da informação. E você, Má, como é que você vê essa imagem de fora do exército? Então, antes de eu entrar no exército fazer a LA, já não era uma pessoa muito paciente. Eu não tenho muita paciência.
E ainda mais depois que eu fiz aliar, e, né, tudo isso, essa cultura dos israelenses que respondem, são agressivos, eu tenho paciência ainda. Então, quando alguém, né, de fora, óbvio que eu não respondo de forma agressiva, mas quando alguém de fora vem e fala, o exército mata, o exército não sei o quê, o exército ataca, sei lá. São coisas que me deixam bem, né, irritadas, e como vocês falaram, é falta de informação mesmo. Porque, assim, desde que eu entrei no exército, eu até me surpreendi muito, porque eu achei que fosse ser uma cultura muito mais de agressividade do que realmente é. Porque de dentro a gente vê que, tudo bem, é exército, né? Tem arma, eu ando com a minha arma, né? Tem as regras do exército, mas eu acho que é o exército mais humanista que existe. E vale ressaltar que o nome do exército mesmo, né? É Exército de Defesa de Israel e não Exército de Ataque de Israel. Então, óbvio que não pode faltar né, esse aspecto de exército agressivo, mas vale ressaltar que realmente tem várias coisas que a gente aprende. Essa semana até eu tô num curso né, direcionar fogo nos tanques, tal, aprender como é que faz isso, porque é muito mais complicado do que parece. Parece bem E complicado. Eu não faço ideia do que seja isso. E eles ensinam que você só vai direcionar na última instância e, né, tem várias regras que você tem que seguir. Enfim, não posso falar muito, mas é isso, que a exército é muito humanista e pondera muito as coisas antes de tomar alguma decisão. Mas eu gostaria de acrescentar um pouquinho uma coisa, que eu acho que o exército é feito por pessoas, né? E a gente, no meio do campo mesmo, ao contrário do treinamento, você estava na Cisjordânia, você está vendo com uma pessoa na tua frente, pressão, e a pressão vai subindo, e os nervos de ambos os lados vai subindo, e muitas vezes sempre acaba acontecendo algumas besteiras de ambos os lados, entendeu? Isso o que eu acho que o exército foca nisso para tentar educar pelo menos soldados de fazer uma reação, não uma ação antes, mas uma reação no contato, entendeu? Durante você recebeu alguém te deu um tapa, você não vai defender com tapa, você vai defender com uma força um pouquinho, um nível a mais, não absurdamente a mais, mas um pouquinho a mais, entendeu? Para poder você intimidar ao mesmo tempo e revidar, e ao mesmo tempo fazer a intimidação. Então, porque a gente não pode esquecer que o exército é formado por jovens, né? No final das contas, é um menino de 18 anos que carrega uma arma e aí, sei lá, tá na Cisjordânia e um menino de 15 anos tá jogando pedra nele. Óbvio que os treinamentos são super, né, rígidos, eles ensinam a gente a fazer as coisas no automático, né? Que nem o Felipe falou, de reagir da melhor forma possível. Mas querendo ou não, óbvio que tem as pessoas que na pressão do momento se descontrolam. E aí, no final, o exército acaba saindo ruim, né? Porque, tudo bem, podem ter 500 mil pessoas no exército, só que se um faz e a mídia pega, espalhou, e aí já é todo o exército que age dessa forma. Essa questão de serem muito jovem é um ponto mesmo. Eu lembro, eu fui expulsa de um ônibus no checkpoint de Calândia, que é um lugar terrível. E era um moleque de, sei lá, 18, de espinha na cara. Aí eu olhei pra aquele moleque gritando comigo com uma arma apontada pra mim. Eu falei, gente, esse moleque tem a idade dos meus alunos, eu quero xingar ele de volta. Mas você achou melhor não, porque ele tinha uma arma. Caso, melhor né? não. Eu desci e fiquei quieta. Só isso. Mas, por exemplo, teve um caso bem emblemático que é razoavelmente recente, não deve ter uns 2 anos talvez, de um menino que era do exército, né? E ele tinha imobilizado um palestino que acho que tinha atacado ele e ele atirou. O menino estava imobilizado e mesmo assim ele atirou. E foi o que você falou, né, Má? Que apesar de ter muitas instruções, por serem pessoas jovens, nem, assim, às vezes elas perdem, né? Simplesmente perdem. A pessoa não tem estrutura emocional. Não deve ser fácil também, né? É fácil criticar, mas eu não sei como eu reagiria sendo uma menina de 18 anos com uma arma na mão. Sim, tem aquele caso do Elaoro, qual é o nome? Do rapaz, não tô lembrado, que matou um palestino depois que o cara já estava neutralizado no chão, deu uma confusão toda.
entendeu? A educação do cara desde criança, morte aos palestinos, não sei o que lá, e o cara foi lá e deu um tiro na cabeça do cara depois que o cara já tava lá no chão, e Nossa. o pessoal do Bexley filmou e deu uma carambada, que foi quando isso? Foi em 2, 3 anos atrás? Acho que faz Alguma uns coisa 2 assim? É, uns anos. 2 anos, nossa. Foi terrível. Entendeu? Então, aí por causa de uma ação de um soldado que fez uma cagada dessa, uma porcaria dessa, que ele ficou preso por um tempo absurdamente pequeno. Acho que deveria ter ficado preso por um tempo muito maior do que ele ficou preso. Uhum. Aí a gente fica com fama de nazista. Fica com fama de fazer apartheid, não sei o que lá. Tudo bem que tem sim coisas que são contra os palestinos que eu acho que deveriam melhorar também. Tem coisas que eu acho que são a favor do Estado palestino. Tem que ter 2 estados. Eu acho que tem que sair da Cisjordânia. Às vezes é uma outra história, mas antes de acontecer tem que dar o melhor. Tem que eu não, eu não sei como completar isso, mas é chato quando acontece um caso que suja tudo, entendeu? Uhum. Completando. E pra gente fechar, eu queria saber a opinião de vocês, se vocês acham, estando dentro, né? Estando dentro, sabendo de como é o cotidiano de Israel e das ameaças que o país sofre, se vocês acham que realmente é importante que Israel tenha um exército tão forte e poderoso. Né, eu lembro que no dia que eu entrei no exército, meu tio falou, eu acreditei que, né, quando eu entrei no exército, eu acreditei que daqui a alguns anos não teria o exército, né, não teria necessidade do exército. Isso é o que as pessoas falam muito aqui para os filhos, falar, eu espero que quando meu filho chegar na idade de se enlistar no exército, não tenha mais essa necessidade. Mas eu acho que hoje em dia ainda tem muito a necessidade, acho que está longe de acabar a necessidade, né? Porque eu não sei se vocês estão atualizados com o que está acontecendo nos dias de hoje, mas está uma super tensão nas fronteiras do norte, com o Líbano e com a Síria, e de vez em quando dá uma esquentada também no sul, na faixa de Gaza, e é realmente, de 8 a 80, pode estar a maior paz do mundo, e do nada. Então, atualmente eu acho que sim, precisa, e o exército, né, tem que fazer isso de forma esperta, mas sim precisa mostrar que tem força e que pode revidar com força, porque realmente qualquer deslize, qualquer, né, erro é uma entrada e é um super sikun, é perigoso, sabe? Qualquer deslize do exército já. Eles não são burros também, sabe? Os que estão do outro lado. Então, eu acho que sim, tem essa necessidade, infelizmente. Mas eu acho que é importante também, porque, querendo ou não, isso sim passa uma sensação de segurança, né, para os habitantes e para a sociedade israelense, que no final das contas esse é o objetivo maior do exército, né? Proteger os habitantes e a sociedade e que todos possam viver com a maior paz possível em Israel. Olha, não tenho a menor dúvida que Israel precisa do exército. Eu acho muito maneiro aquela ideia, quem dera que nossos filhos não precisam servir ao exército. Acho muito legal, mas é uma utopia. Infelizmente, nos próximos séculos, nas próximas décadas, pelo menos, eu não vejo o exército Israel sem um exército. Não consigo ver. Mas eu acho uma discussão interessante para ser aberta é a obrigatoriedade do exército. Se vale a pena o exército obrigatório, se colocar soldados, pagar um salário para o soldado e fazer até uma idade mais avançada e seguir carreira. Esse eu acho que é um tema interessante para começar a fazer discussão daqui para o futuro. Entendeu? Pelo avanço de como que está sendo encaminhada a sociedade israelense. Esse é meu ponto de vista. Mas, como você fala a pergunta, eu não vejo a menor dúvida que sim, tem que existir sim um exército ainda. Sem o exército, Israel não existe. Eu quero fazer uma última pergunta para Marina, sobre uma questão mais voltada para uma questão de gênero, né? Você é mulher, serve o exército e a gente sabe que sei lá, as pessoas têm uma visão, às vezes, que beira o sexismo quando veem fotos de mulheres no exército segurando fuzis e uniformizadas. Enfim, você acha que essa imagem dentro do exército, da presença das mulheres, da representatividade das mulheres no exército de Israel,
é instrumentalizada para reforçar um mito de igualdade entre os gêneros na sociedade israelense? Por exemplo, a gente viu em dezembro do ano passado, muitas mulheres foram para a rua para cobrar do governo ações mais efetivas no sentido de combater violência doméstica. A gente sabe que menos de um terço nas esferas representativas de decisão, de poder, menos de um terço de mulheres constituem essas bancadas na Knesset, enfim. Você acha que isso reforça esse mito de igualdade, essa imagem que você tem das mulheres no exército, Marina? Então, é uma pergunta bem extensa e também eu falo disso quase todo dia. Eu acho que sim, tem essa tentativa, né, em algumas áreas do exército de inserir as mulheres cada vez mais, mas querendo ou não, ainda é muito pouco. Passar um número para vocês que de 100%, né, de combatentes, 8% são mulheres, que é nada. Nossa, bem pouco. Então, eu acho que indiretamente, não sei, eu tô numa unidade mista, né, tem outros homens e meninos comigo, e indiretamente eu acho que isso, como reflete para a sociedade israelense, né, de alguma forma, sim, mostra que, eu fiz meu serviço junto com mulheres. Então, isso no inconsciente, sim, fica na cabeça para que, né, no futuro, na sociedade, coisas como violência doméstica e mais igualdade sei lá, no emprego, no governo aconteçam. Uhum. Mas ainda é muito ralo, é muito pouco. Tem também poucas mulheres que ocupam cargos altos no exército. Mas não sei, as mulheres, eu vejo sim muitas mulheres que lutam para que tenha mais espaço feminino no exército e que mulheres possam fazer as mesmas coisas ou coisas tão importantes quanto homens. Mas é complicado, é bem complicado. Eu posso contar para vocês algo que aconteceu comigo há 2 semanas atrás, que, né, no Brasil, em São Paulo, eu vivia numa comunidade, eu era inserida tanto no movimento juvenil, quanto na escola, quanto na faculdade até, em um ambiente realmente muito feminista e igualdade, e era muito forte nisso. E aqui, eu não sei porquê, é bem menos forte, é bem menos presente, pode ser por conta da religião, pode ser por conta da sociedade, até do exército. E aí, eu tô agora no curso de Mefakdim, né, de comandantes. E aí a gente estava numa conversa, todo mundo junto, e eu levantei para falar alguma coisa, e levantei um ponto que estava me incomodando. Falei, olha, eu tenho algo para falar que é direcionado especialmente para os homens que aqui estão. Eu quero pedir para que vocês pensem um pouco nas coisas que vocês falam em relação às mulheres, porque querendo ou não, vocês vão ser, né, comandantes, vocês vão guiar novos soldados que vão entrar no exército, e vocês precisam passar um exemplo de que eles vão estar com mulheres durante o serviço deles e que, né, é pra gente trabalhar junto, não separado. E vocês não têm ideia da guerra que eu abri. Porque agora, enfim, muita gente achou que eu tava errada, que eu tava julgando os homens. Enfim, é só um Você tava, exemplo de mas como eles isso deviam só realmente... aceitar um pouco mais, né? Não era um julgamento vazio. E outros que falaram, não, você tá certo, a gente realmente tem que pensar e refletir e, né, passar o exemplo certo. Mas enfim, mas o que você falou parece uma coisa tão óbvia, tão simples, né? Eu fiquei até esperando qual era a polêmica da história. Pois é. Bom, gente, muito obrigada. A gente sabe que tá bem tarde aí já. O Felipe, que acabou de virar pai, aceitou falar com a gente. Muito, muito obrigada. É muito importante a gente ter pessoas realmente de dentro do Exército, porque a imagem que a gente tem é sempre de uma instituição, né? Mas por trás dessa instituição, é uma instituição formada por seres humanos como vocês, e que foi muito legal vocês contarem a experiência que vocês tiveram, que a Marina ainda vive aí, né? Estando no Exército, no curso de Mefakdim, que são os comandantes. Então, muito obrigada a vocês por terem aceitado participar. Felipe, parabéns mais uma vez e boa noite. Parabéns, Felipe. E até uma próxima, Obrigada gente. a vocês, Todarabá, obrigado. Ma, obrigada por participar com a gente. Laila Tov, para quem nunca ouviu, boa noite em hebraico. Laila Tov. No IB Indica dessa semana, a gente traz mais uma dica de série, de seriado aí, para quem... por indicação nossa, já viu Shtisel. Eu confesso que eu ainda não terminei desde aquele outro episódio, é uma vergonha. Eu sou uma vergonha em relação às séries, mas enfim.
A dica da semana é uma nova série de produção israelense que tá na HBO, para quem tem acesso, e chama Our Boys. Baseada em fatos reais, a drama traz 10 episódios complexos em que, num bom e profundo texto, não se encontram heróis. Ela é baseada no brutal assassinato de um garoto palestino queimado vivo, história bem pesada, num parque do subúrbio de Jerusalém, em vingança contra a morte de 3 garotos judeus. Algumas pessoas devem se lembrar desse caso que aconteceu há algum tempo. Curiosamente, o vilão é a insana luta milenar territorial que marca as tensões do Oriente Médio e se espalha até entre nós. Então a gente acompanha uma história de uma Jerusalém ocupada, cercada, tensa, vigiada e habitada por radicais dos 2 lados e visões diferentes da mesma religião. É uma série policial, pelo que eu li sobre ela, ainda não vi, ainda está em cartaz na HBO. E um dos roteiristas é o Joseph Sedar, que já recebeu o prêmio de melhor roteiro em 2011 em Cannes, por Footnote. Vocês devem ter ouvido falar também. E foi indicado ao Oscar. Ele nasceu numa comunidade ortodoxa, o que é bastante curioso também. Então vamos ficar de olho, acompanhar essa e a outras séries israelenses e depois trocar figurinha, né? Se eu conseguir terminar alguma. Mas é isso aí. Até a próxima.